Muito bem, Shalom Adonai. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós servos do Senhor que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Este Salmo 134 é o último dos cânticos de peregrinação, ou cânticos de degraus. Esses salmos eram entoados pelo povo de Israel em suas subidas a Jerusalém para as festas anuais, ordenadas pelo Eterno, bendito seja ele, lá em Deuteronômio 16, versículo 16. Muitos estudiosos acreditam que eram cantados em diferentes momentos da viagem, na partida, durante o percurso e ao chegar à Cidade Santa. Esse Salmo 134 encerra esse ciclo com a nota de bênção, com a nota de adoração. Nós não temos menção direta do autor, mas sua composição é simples e profundamente litúrgica. Ele aparece descrever uma cena no templo, possivelmente durante a despedida dos peregrinos. Os cânticos de romagem começaram nos ambientes inóspitos de Meseque e Quedar, que eu já falei sobre isso aqui, e terminam apropriadamente na nota de servir a Deus de dia e de noite no seu templo. Agora, historicamente, o Salmo representa o encerramento da jornada espiritual e física do povo até Jerusalém. Teologicamente, ele aponta para a continuidade da adoração, mesmo quando os adoradores se dispersam. Ouça isso. A adoração noturna mencionada sugere que o serviço a Deus não tem intervalo. Porque diz assim, até mesmo uma tarefa tão mundana como guardar o templo durante a noite permitia à pessoa a oportunidade de adorar. Que coisa interessante. Além disso, aqui o Salmo 134 marca a transição do esforço da caminhada para o repouso da presença de Deus, da subida para a descida, da chegada à bênção do retorno. Então, primeiramente aqui, existe um convite à adoração contínua, que é o versículo de número 1. Diz assim: venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor. O versículo abre um chamado claro: venham, bendigam ao Senhor. Os destinatários são os servos do Senhor, provavelmente os levitas e sacerdotes que tinham o turno noturno no templo. 1 Crônicas 9:33. Lemos que alguns deles estavam de plantão dia e noite. Esse chamado à adoração no turno da noite mostra que para Deus não há hora imprópria para ser louvado. O culto para eles não terminava, pois assistiu nas horas da noite. Ao refletir sobre isso, eu entendo particularmente que adorar a Deus não deve ser uma atividade limitada a domingos ou eventos especiais. Assim como diz o Salmo 34, a adoração é contínua, bendirei o Senhor o tempo todo, mesmo nos turnos noturnos da nossa vida, momentos de silêncio, incerteza ou dor, ele continua digno de adoração, digno de louvor. Aqui no versículo 2 existe um gesto que expressa entrega, porque ele fala: levante as mãos na direção do santuário e bendiga ao Senhor. Erguer as mãos era um gesto frequente na adoração judaica, simbolizava entrega, súplica, reverência e reconhecimento da majestade de Deus. O Salmo 141, versículo 2, Davi diz: seja o erguer das minhas mãos como a oferta da tarde. O gesto, portanto, era mais do que tradição, era expressão da alma, meus irmãos. Como isso aqui é interessante. Esse ato indica a expectativa do suplicante de receber bênçãos do Senhor e também um reconhecimento que as recebeu. Para mim, essa atitude me ensina a orar
com o coração aberto. Não apenas com palavras, mas com postura e reverência. Como disse Paulo lá a Timóteo, quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Timóteo 2:8. Erguer as mãos é, portanto, meus irmãos, um gesto do corpo que reflete uma alma rendida. Como aprendemos lá em Romanos 12:1, nosso culto envolve o corpo inteiro, não só palavras ou pensamentos. E por último aqui, existe a bênção que vem de Deus, como diz o versículo 3. Olha que coisa linda. De Sião, os abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. Neste versículo temos a resposta dos sacerdotes aos peregrinos. A bênção não é apenas um encerramento formal, é uma invocação real da graça de Deus sobre aqueles que agora voltam para casa. Essa bênção vem de Sião, o lugar da presença de Deus, e é proferida por aqueles que servem diante dele. Como dizia Spurgeon, retorne cada um de vocês com a bênção que somente ele pode dar, divina, infinita, efetiva e eterna. O Senhor é identificado como o Criador do céu e da terra. O mesmo título que é usado no Salmo 121, versículo 10. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa repetição não é à toa. Ela mostra que o Deus que habita em Sião também governa todo o universo. Ele não está limitado ao templo. Ele é o Senhor simplesmente de tudo. Como diz o Salmo 124, versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Essa verdade fortalece a nossa fé. Se Ele é o Criador, então tem poder para nos abençoar em qualquer, ouça, em qualquer área das nossas vidas. Eu quero trazer aqui uma aplicação, algumas delas aplicações práticas e espirituais para encerrar. Primeiro é que a adoração não é limitada ao templo. Deus é digno de louvor em todo lugar e em qualquer hora. Como diz o Salmo 103, versículo 3, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Segundo, o nosso serviço, mesmo no anonimato, é adoração. Porque diz assim, os levitas da noite não eram vistos, mas Deus via. Tem muita gente querendo ser visto, tem muita gente querendo aparecer. Eu conheço grandes congressos que pastores chegam cedo a colocar suas Bíblias na frente, porque não querem ficar atrás, eles querem ser vistos. Vocês estão entendendo? Mas aqui havia um grupo de adoração que adorava à noite. Os levitas da noite não eram vistos, mas Deus via. Isso me lembra que até os gestos mais simples de fidelidade são sagrados. Que coisa maravilhosa. Erguer as mãos pode ser mais do que tradição, é um gesto que comunica confiança e reverência. Uma forma de dizer, Senhor, preciso de ti. A bênção de Deus é real e pessoal. Número 4. O uso do pronome ti no original mostra isso. Ele nos abençoa individualmente. Olha que coisa, te abençoe. Que coisa linda. 5. Jesus é o nosso novo Sião. Nele recebemos todas as bênçãos espirituais, Efésios 1:3. Ele é o lugar onde encontramos o favor de Deus. E por último, depois da adoração, vem a missão. Assim como os peregrinos voltavam para casa com a bênção, nós também devemos sair do culto levando a presença de Deus ao mundo, levando a presença de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar. Mas o que encontramos hoje é que quando termina o culto, se leva para casa muita confusão, muita briga, muita disputa, muito ciúme, ciúme doentio, mulheres que dizem que o marido estava na igreja olhando para outro, uma confusão infernal. Vamos sair do culto com a presença de Deus e levar essa presença para a nossa casa. É isso que o texto diz. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Desde Sião. Você me entendeu? Baruque Axé, Deus te abençoe.